Olá pessoal, aqui é a professora Janaína Félix em mais uma audição do quadro Nossa Língua Sem Mistérios. E continuando nosso assunto ainda sobre verbos na forma de particípio, como destaquei na última dica, na última aula, como definir quando é o verbo no particípio, que de toda forma sempre está na forma de particípio, mas quando está pertencente a uma locução verbal ou quando este verbo está definido como um adjetivo, né? Dando qualidade ao sujeito ou ao próprio objeto, né? Na parte da informação predicada ao sujeito, né? Que existe o predicativo do sujeito e o do objeto. Como, por exemplo, o namorado de Ana a deixou triste. Ou o namorado deixou Ana triste. Ou o namorado deixou Ana preocupada. Que aí é um predicado do objeto. Que nesse caso o objeto aí é Ana. Verbo deixar, né, um núcleo verbal. E triste ou preocupada ou feliz já seria um núcleo nominal de um adjetivo. É quando tem aquela frase com o predicado verbo nominal. Temos 3 tipos de predicado, né? Verbal com o verbo no núcleo principal. Verbo nominal com 2 núcleos. E o nominal, quando o predicativo do sujeito está presente, né, que dá qualidade ou informa o estado daquele sujeito, né, do sujeito principal da frase. E é nisso que entra, muitas vezes, o verbo na forma de particípio. Mas antes, gente, a plataforma de cursos livres do site Acessibilidade em Foco está crescendo a cada dia. Não é gerundismo, é verdade. É nesse momento, crescendo a cada momento, a cada dia. São já 3 cursos na área de tecnologia e programação. Vocês visitem, eu não vou ficar falando aqui para deixar os áudios tão longos, mas vocês visitem lá. Faça o seguinte caminho. Entra lá em acessibilidadeemfoco.com e procura o link Cursos Livres. E tem muitos outros links legais, viu? Inclusive Nossa Língua Sem Mistérios, que tem todas as aulas anteriores, até o tempo que a gente parou um pouquinho ano passado, estamos retornando. E hoje, quem no momento que eu estou gravando, que vai para a próxima segunda, já nesses dias já está um vídeo explicando um novo curso, no curso livre lá. Vocês dão uma conferida, se inscrevem no canal do Acessibilidade em Foco, no YouTube. Temos também as redes sociais, né, a página do Facebook, enfim, se inscrevam. Caso queiram também serem não só alunos, mas professores nessa plataforma Cursos Livres, entre em contato lá também. Tem tudo bem explicado, tudo bem acessível. Agora vamos continuar com o nosso conteúdo. Pessoal, falamos, né, no último áudio, né, que os verbos no particípio fazem parte de uma locução verbal e também quando o verbo está na voz passiva, analítica, que é quando tem o verbo auxiliar, principalmente ser e estar, flexionado, e o verbo principal no particípio, concordando com o sujeito em
gênero ou em número. Mas vamos mostrar como o verbo no particípio também funciona como adjetivo. Nós temos aqui frases com o predicativo do sujeito ocorre quando o verbo é de ligação, não é nem transitivo nem intransitivo, que são eles. Verbos que são vazios semanticamente. Temos aí o verbo ser, estar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se, revelar-se e outros, né? Mas esses são os mais recorrentes. Então aqui numa frase, por exemplo, o réu permaneceu calado durante a audiência. Né? Permanecer e o momento que ele se encontra calado, como ele estava, né? Um momento. Aqui o sinal está fechado, né? É a forma que o sinal está, né? O sinal, digamos, né, vermelho está fechado. Um estado que o sinal de trânsito se encontra. Agora, em outra frase aqui, a porta foi fechada. Dá aquela dúvida, né? Porque não tem um agente apassivador, que geralmente vem ligado com a preposição, né? Preposição por ou pela. O sinal foi fechado, aliás, a porta foi fechada, ou eu tinha fechado a porta. Eu tinha fechado a porta era uma voz ativa, né? O verbo ter e haver como auxiliar indica na locução verbal a voz ativa, né? Algo que o sujeito pratica a ação, executa. E o verbo ser e estar indica a voz passiva, né? Quando o sujeito sofre a ação expressada na ideia do verbo. Vimos aí em particípio duplo. A porta foi fechada. E se eu acrescentasse a porta foi fechada por mim, aí não teria dúvida mais nenhuma, porque teria o agente da passiva. E nesse caso aqui não é um verbo de ligação que está o verbo ser, foi, mas sim faz parte de uma locução indicando também a voz passiva. A porta foi fechada, até porque não está qualificando nada aqui, né? Moradores estão isentos de pagar o imposto. Temos aí mais um caso de locução verbal, voz do verbo passiva. Né? Até porque isento não está qualificando nada, né, aqui. E vamos com mais exemplos. Aqui, por exemplo, a onça foi assustada pelo lobo, né? Temos aqui uma locução indicando voz passiva. E outra aqui, hein? A onça está agitada. Nesse caso, né, mesmo que eu trocasse também pelo verbo ser, é assustada ou está agitada, ou é agitada também, né? Não importa aqui o adjetivo, são estados permanentes, no caso do verbo ser, ou transitórios, com o verbo estar. Já aqui, ó, a onça foi assustada pelo lobo, é um caso de voz passiva, né? O sujeito onça se assustou. A onça assustou-se pelo lobo, sofreu uma ação. Até às vezes a gente conseguir fazer aquele truque de mudar de voz passiva analítica para sintética, que é quando é acompanhada da partícula se, se, e quando também, muitas das vezes, o verbo, né, que estava aqui no particípio fica flexionado, é transitivo e podemos determinar o sujeito, né, podemos, né, perceber que faz parte anteriormente de uma voz passiva.
né? Como aqui, a onça foi assustada pelo lobo. Temos outro comparativo aqui, ó. A porta continua fechada, né? Está aqui também demonstrando com o verbo continuar a forma como a porta se encontra, né? Em questão, né? A matéria-prima aqui em questão. E também o verbo continuar funciona como verbo de ligação. Vamos outra frase aqui. Os jogadores andam cansados pelo gramado. Neste caso, cansados também indica o predicativo. Como eles estão andando. Eu até poderia entender aqui que poderia ser até duplo sentido, não sei, né? O andar naquele sentido mais no estado, né, mental, como se encontram, ou apenas na ideia de movimento mesmo, como o verbo andar também significa. Andam cansados pelo gramado, né? Deve estar andando lentamente, né? Não só no estado como se encontram. Pois é, minha gente, praticando, nós vamos ficando experts na nossa língua, sem mistérios. Recapitulando, frases que temos os verbos de ligação, o particípio funciona como adjetivo e neste ponto como predicativo, né, qualificando ou denominando o estado do sujeito. E os demais verbos, certamente a frase estará com uma locução verbal na voz passiva ou voz ativa também, ou em tempos compostos. E é isso, gente. Estudar é sempre bom. Vou voltar a deixar aqui o meu e-mail para reclamações e sugestões. jana.fg25@gmail.com. Jana com 2 N's. Até a próxima, pessoal. E obrigado a todos que se ligam na nossa Língua Sem Mistérios.